Nós vamos falar hoje sobre a ressurreição, porque a ressurreição é algo que a gente esquece. Nós acreditamos num Deus que morreu sim, mas ele ressuscitou. A palavra do Senhor, Manolo, nunca te prometeu, ela não promete pra gente o céu. Pensa comigo, o céu é para os que morrem ganham o céu, certo? Aquele que morre ganha o céu. A palavra de Deus diz que em Gênesis que a morte veio pelo pecado e Jesus veio derrotar a morte. O que é derrotar a morte? Não é eu e você ir para o céu, mas eu e você sermos ressurretos. Eu e você termos um corpo novo, um corpo onde nós vamos poder adorar ao nome do Senhor. Tem um pastor que ele fala que o importante não é a vida depois da morte, mas é a vida da vida depois da morte. Porque a gente vai morrer e ir para o céu, mas nós vamos ser ressuscitados e morar com Ele. Vencer a morte não é apenas o céu. Vencer a morte, que o que Deus nos prometeu, é ter uma vida eterna. Eu, Gabriel, vou estar com esse corpo. A Bíblia fala de um corpo glorificado, mas assim, realmente, do jeito que eu sou, adorando o nome do Senhor. Isso é o importante. É importante a gente saber que a nossa esperança é um corpo ressuscitado. E Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia. Eu quero contar para vocês, porque é muito importante. Hoje em dia, já existem pastores progressiss, pastores com umas ideias furadas, que já estão dizendo que Jesus, ele não ressuscitou de forma viva, assim, o corpo. Porque Jesus, ele vive, mas ele vive em nós. Olha as ideias. Ele vive porque até hoje nós adoramos a Jesus. Ele vive porque eu e você estamos aqui 2000 anos depois, louvando o nome do Senhor. Mas ele, a pessoa dele, não está viva. E aí os argumentos são furados. Eles falam, olha, porque Jesus, ele quando ele ressuscitou, ele foi lá, ele atravessava paredes e ele comia pão. Como que um corpo pode atravessar paredes? Olha que argumento furado. Eu, com minha teologia básicazinha, consigo refutar. Meu amigo, se alguém te falar isso, é simples. Mas fala assim, mas você conhece a história de Jesus? Jesus já andava sobre o mar antes mesmo de morrer. Ele já era sobrenatural. Jesus já ressuscitava as pessoas. Jesus transformava as coisas. Ele já era sobrenatural antes mesmo de morrer. Essa ideia de que Jesus não morreu porque a vida que ele viveu depois da morte não é uma vida que condiz com a nossa vida. Ele nunca teve uma vida que condizia com a nossa. Filipenses diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou em forma de servo para ter a morte e morte de cruz. E essa morte é para que eu e você tenhamos a vida eterna. Eu quero dizer para vocês, olha, se vocês não lembrarem de nada do que eu pregar, lembre desse versículo, mas o meu Redentor vive e ele é o Rei dos Reis. Nós acreditamos no Jesus que morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é legal que Jesus... Abre comigo aí, 1 Coríntios 15. Ora, se é coerente pregar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmar algum entre vós que não é a ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao que não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis no vosso pecado, e ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a vossa esperança em Cristo se limitar apenas nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Paulo, ele fala, olha, essas pessoas aí com esse pensamento platônico, essa ideia de que a gente está no céu, lá no paraíso, não é uma ideia cristã, é uma ideia grega, uma ideia de Platão. A ideia cristã é que eu e você vamos viver dessa mesma forma. E aí o pessoal fica preocupado, no céu eu vou ter cabelo, eu vou ser careca, no céu eu vou... Não interessa como você vai estar no céu, o importante é que eu e você estaremos no céu, e desse jeito.
Desse jeito eu vou olhar para o Manolo e falar, e aí, Manolo, beleza? A Bíblia fala que ele vai ter um novo nome escrito numa pedra branca, e ele vai me falar, não, aqui meu nome não é Manolo, aqui meu nome é, vou falar um nome hebraico, Elachoforinhos. Nossa, que nome feio, Manolo, vou te chamar de Manolo. Né? Meu nome tem um novo nome escrito numa pedra branca. Uma vez a gente estava falando aqui no EBD, a tia Maria estava brincando, disse que ela ia esconder a pedra dela, que ela não ia contar para ninguém o nome dela. Né? Não tem problema, você vai estar lá com o seu nome, mas eu quero que você entenda que é você, é o seu corpo, é a sua cara, é você que vai estar lá no céu, é você mesmo. Isso é maravilhoso. Ele fala, olha, se você não acredita que Jesus morreu e ressuscitou, é vã nossa fé. Porque se ele não ressuscitou, eu e você não temos os nossos pecados resgatados na cruz. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte teria vencido ele, e a morte não venceu Jesus. E eu falei no primeiro domingo da Páscoa que Jesus ressignificava tudo. Jesus, ele ressignificou todo o Antigo Testamento. Ele ressignificou todas as festas. E olha que maravilhoso. Eu não sei se você já percebeu, mas Jesus, ele morre na sexta-feira, na Páscoa. E ele morre na Páscoa. E aí ele é morto, passa os dias. No domingo, quando ele ressuscita, era a festa das primícias. Olha que maravilhoso. Presta atenção, gente, que isso é demais. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Jesus, ele morre e ressuscita no dia da festa das primícias. O que era a festa das primícias? Eu estava tocando aqui hoje, e eu percebi lembrei, né, que tem gente nova na igreja, não é? E a gente canta, como Maria, que estava aos seus pés. O pessoal, quem é essa Maria? Não pode estar pensando assim? O que essa Maria tem? A gente vai começar explicando as coisas, viu, pastores? Usem textos do Antigo Testamento para explicar para a galera essas histórias do Novo Testamento. Conte as histórias, porque contar a história faz perpetuar a morte e a ressurreição de Cristo. E aí ele fala que a primícia, a festa da primícia, e um judeu muito zeloso, Manolo, ele andava pela sua horta e ele viu lá um brotinho nascendo, ele pegava uma fita e amarrava naquele brotinho, porque ele sabia que aqueles brotinhos eram o primeiro. E olha que maravilhoso, quando ele chegava na festa da primícia, ele entregava para o sacerdote aqueles primeiros brotos. E qual era a oração do sacerdote? Olha, Jesus ressignifica tudo. A oração do sacerdote era essa. Ele pegava o brotinho, balançava e falava, Senhor, eu quero uma colheita igual a esse broto. Que a partir de agora as colheitas sejam iguais a esse broto. E a Bíblia fala que Jesus é a primícia. Ele morre e ressuscita. Ele fala, eu sou o primeiro. A partir de agora, eu quero uma colheita igual a mim. E essa colheita sou eu e você, meus irmãos. Jesus venceu a morte. Ele fala, olha, a partir de agora, existirá uma colheita de pessoas que também vencerão a morte. Eu e você venceremos a morte. Você sabe que você e eu talvez não tenhamos entendido? O último adversário de Deus não é o diabo. Jesus já derrotou o diabo na cruz. O último adversário que Deus vai vencer é a morte. E ele está falando, olha, eu e você venceremos a morte. Eu e você já vencemos a morte. Ele é a primícia. A partir dele, todos nós que aceitaremos Jesus, receberemos esse galardão da vida eterna. Um galardão porque é um presente. Eu e você, quando eu era criança, meu pai assistia uma série Highlander. Já assistiram? Era um cara cabeludo que tinha espada que não podia cortar a cabeça dele. Ele era imortal. Cara, eu e você somos os Highlanders. Nós somos imortais. As pessoas tentam tirar a nossa vida, por isso que Jesus fala, olha, não se preocupe com aquilo que perece, com aquilo que passa, aquilo que o destrói, né, que
ferrugem e destrói. Se preocupe com as coisas da sua vida. Se preocupe com a sua vida, porque é ela que é valiosa. Olha, não se preocupa com dinheiro. Olha, não se preocupa com a roupa. A gente leu Mateus 6. Não se preocupa com a roupa que você deve vestir. Se preocupa com a sua alma. Se preocupa com as coisas de Deus na sua vida, porque isso é o mais importante. Isso é mais importante. Cristo ressuscitou e Ele é o nosso prêmio. Ele ressuscitou e agora eu e você também vamos ressuscitar. É o prêmio, eu desenhei aqui, ó, a taça, a Copa do Mundo, ó. Ficou feio, mas é o meu desenho. É o prêmio. A taça da nossa vida não é ter uma vida boa aqui na terra. Irmãos, muitos terão vida triste aqui na terra. Existe um livro, eu tenho ele em casa, eu já li, se você quiser, chama Depressão e Graça. Lógico que antigamente, os psicólogos não vieram hoje, antigamente na Bíblia não tinha esse conhecimento para atestar que a pessoa estava deprimida, mas pelas características, hoje você pode olhar e falar, olha, aquela pessoa teve depressão, aquela pessoa estava muito deprimida, e pessoas que você e eu admiramos na Bíblia tiveram uma vida de depressão. Ah, mas o Deus não é o Deus da alegria? É, mas essa alegria não é terrena. Ah, mas Ele não é o Deus... a vontade de Deus traz alegria, não acrescenta dores. Sim, mas o que eu e você acreditamos por alegria é uma alegria mentirosa. O que eu e você acreditamos de vencer é mentiroso. A Bíblia fala que João Batista era o maior de todos os homens. E João Batista tem 0 de milagres. João Batista tem 0 de feitos e ele era um homem maravilhoso. Jesus teve 12 apenas discípulos, um evangelho, um ministério de 3 anos, né? Hoje em dia se fala que uma empresa fale até os 5 anos, ao quinto ano ela fale. Jesus faliu o ministério dele no 3º ano. Não é isso que a gente vai pensar? Mas não, porque a vitória dele é muito maior. O que Deus quer para mim e para você não é uma vida boa aqui na terra, mas é uma vida eterna com Ele no céu. É isso que a gente precisa entender direito o que é alegria, entender direito o que é satisfação. A gente fala, um pastor famoso fala, Tim Keller, que é a pior bênção do homem, a pior conquista do homem é conquistar aquilo que Deus não planejou para ele. Você parou para pensar que talvez você não esteja vivendo a vontade de Deus, mas a permissão de Deus? A gente já falou isso na quinta-feira. Olha, não era vontade de Deus que Israel tivesse um rei. Porque o rei de Israel sempre foi o próprio Deus. Mas aí, pelo povo querer, Deus institui um rei. E aí Saul é o primeiro rei, Davi, depois toda a sequência, Salomão e tal. Então Deus, ele usa para abençoar. Tem os salmos de Davi. Salomão tem vários provérbios, Eclesiastes. Ele usa para abençoar, mas não era a vontade dele. Será que às vezes você está até sendo abençoado? E outra coisa, a gente conta a bênção pela qualidade da pessoa, né? Chegou o irmão lá de Fusion, sei lá, um carro um Porsche, vai. Aí você fala, nossa, aquele cara é abençoado. Não é mentira minha? Você olha ali, nossa, aquele cara é abençoado. Aí chega eu de Fiestinha, ele tá indo, né? Não está sendo tão abençoado. Da onde a gente tirou que bênção do Senhor é dinheiro? Da onde a gente tirou que bênção do Senhor é posição? A bênção do Senhor na minha e na sua vida é a vida eterna com Ele. A bênção do Senhor na minha e na sua vida é que nós vamos passar por tristezas e angústias, mas Ele vai estar lá sempre nos abençoando, Ele vai estar lá sempre consolando. A Bíblia fala que lá no céu Ele enxugará toda a lágrima. Sabe o que significa? Eu e você ainda vamos chorar muito aqui, nós vamos nos entristecer muito aqui. Não vamos trazer mensagens triunfalistas aqui na igreja, vamos trazer a verdade. Olha, eu e você vamos aceitar a Cristo e talvez a sua vida não melhore, talvez a sua vida piore, porque Jesus fala, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer discórdia, mas eu quero dizer a você que você será um imortal, eu quero dizer a você que você terá a vida eterna com Cristo. E Paulo fala, olha, se a nossa esperança se limitar apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Você está entendendo que muitas pessoas
Ainda não entenderam por que Jesus veio. Jesus não veio te dar o carro do ano. Jesus não veio te dar a esposa do ano. Jesus não veio fazer aquilo que você quer que Ele faça. Porque se fosse assim, a nossa esperança se limitaria apenas nessa terra. E Paulo fala, olha, se você espera em Jesus, um Deus geladeira, que você só pega as coisas quando você quer, desculpa, você é um dos mais miseráveis dos homens. Porque quem acredita no Senhor, acredita na ressurreição e acredita na vida eterna com Ele. É isso que é ressurreição. Jesus ressuscitou e Ele é a primícia. Ele quer dizer que eu e você também ressuscitaremos com Ele. E vai ser lindo, ia ser maravilhoso. Aqui não tem como, porque, por exemplo, no Brasil, domingo, no Japão já é segunda. Mas já pensou, dá um bug aí no mundo e fica todo mundo no mesmo horário e a gente faz um culto e ninguém sabendo de nada e Jesus leva a igreja inteira dele no mesmo dia, na mesma hora. Ia ser sensacional. Mas isso aí é devaneio de Gabriel, é 2 Gabriel 4:14. O que vai acontecer é que talvez eu e você morramos. Talvez eu e você vamos morrer, e essa é a única certeza da vida. Eu estava ouvindo o pastor e ele falou, olha para o lado do seu irmão com a cara de que vai morrer. Eu falei, nossa, que pesado. Mas é verdade, eu e você vamos morrer. Eu e você nesse mundo vamos morrer. Jesus veio para morrer e ele falava em Mateus 16:21, ele fala, olha, eu vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas você percebe que as pessoas nunca entenderam que Jesus vinha morrer? As pessoas não entenderam que Jesus morreria. Pedro tira a espada e corta o ouvido do soldado lá, Malco, que aí a Bíblia fala, por quê? Porque ele não entendeu que Jesus precisava morrer. A gente assiste a série do The Chosen e é série, tá, gente? Não é Bíblia. Mas a série, 2 dos fariseus, eles começam a acreditar em Jesus. E eles vão lá conversar com Jesus. Só que aí, no dia que eles vão conversar com Jesus, Maria, ela vai lá e coloca aos pés do Senhor, derrama o vaso e limpa. E os caras ficam indignados. Mas como você deixa fazer isso? Olha, ela está fazendo contra as leis e não sei o que tem. Eles não entendem. Ele fala, não, ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Aí, mas esse cara está falando besteira, porque ninguém entendeu que Jesus vinha para morrer. As pessoas pensavam que Jesus vinha com um rei que vinha e tirava a espada e matava todo mundo. Olha que legal. Israel com Aline, assistam. Israel com Aline, joga no vezes 2, é rapidinho, mas assistam. Ela conta que a história é assim, ó. Se um rei entrasse na cidade de cavalo, era porque ela estava em guerra. O rei, na história do judeu, ela entrava com o cavalo, opa, está em guerra. Quando o rei entrava com o jumentinho, ele estava em paz. Jesus entra com o jumentinho dizendo, olha, eu não vim trazer a guerra que vocês tanto esperavam ao povo judeu. Eu não vim tomar o povo de Roma, eu vim trazer a paz. E a paz não é essa paz daqui, é a paz que excede todo entendimento, é uma paz celestial. Sabe o que significa paz em judeu? Eu já preguei sobre isso. Essa paz em Israel, ele vem quase da mesma palavra de pagamento. Por exemplo, eu vendo essa garrafinha, e a Natália pega essa garrafinha. Para trazer paz para mim, ela precisa pagar aquela garrafinha. Trazer a paz significa pagar algo que eu e você não conseguíamos pagar. Trazer a paz significa que Ele vai fazer algo que eu e você não éramos capazes de fazer. E isso que é morrer na cruz para perdoar o pecado que eu e você não teríamos condição de pagar. Não é nem questão de querer ou não. Talvez você nem quisesse pagar, mas mesmo se quisesse, não teria condição de pagar. Por isso que Jesus morreu na cruz, no meu e no seu lugar. E você sabe que em 1 Coríntios 15:3, a Bíblia fala que, olha, Jesus apareceu para Maria Madalena. Depois Jesus apareceu para Pedro, ele fala Cefas, né? Pedro. Depois apareceu para mais de 500 pessoas. Depois apareceu, aí ele fala, depois apareceu para Tiago, e aí Paulo contando, e depois apareceu para mim como um filho fora do tempo, né? Um filho temporã, que chama. Jesus, ele apareceu, eu fiquei, aí de novo, 2 Gabriel 3,15 agora. Eu falei para a Natália, já pensou?
Jesus estava lá no cenáculo, lá, sabe? Todos os fariseus, saduceus. Eu falei errado? Sinédrio, obrigado. Estava lá no Sinédrio, todos os escribas e fariseus, e Jesus aparecesse lá. Pum! E aí, fala alguma coisa agora. Ia ser sensacional, não ia? Os caras iam ficar, meu Deus do céu! Eu não sei para quem ele apareceu, mas ele apareceu. A Bíblia conta que ele apareceu. A Bíblia conta que ele estava lá. Você sabe que muitas pessoas, olha, presta atenção, isso é importante saber. Muitas pessoas não acreditam na ressurreição corporal de Cristo porque tem pouco fora tem poucas citações fora dos evangelhos. Tem só 3. 2 em Atos e essa em Coríntios, que fala do sepultamento de Jesus. Olha que coisa maluca, mas a Bíblia fala. Outra coisa que prova que Jesus é vivo, porque múltiplos autores falam sobre a ressurreição de Jesus. Outra coisa, eles estavam vivos. Por exemplo, eu vou contar a história do Lucas, e o Lucas é vivo, e eu começo a escrever. Lucas, ele era de pouca inteligência. Aí ele vai pegar e ele fala, não, tá errado isso daí. Tá errado, eu sou inteligente. Eu fiz o teste de QI lá, não sei o que tem. Quando os textos foram escritos, as pessoas que participavam ainda estavam vivas. Isso mostra que se tivesse alguma contestação, seria contestado naquela época mesmo. Outra coisa que mostra que Jesus é a Bíblia verdadeira, quando você conta um fato, você quer que aquele fato seja o mais cabível possível, né? O mais que pudesse provar. E aí Deus não usa nada disso. A primeira vez Jesus era uma mulher. Naquela época a mulher não tinha valor nenhum. Infelizmente, mulher não tinha nenhum valor. Foi Jesus que transformou a figura da mulher, viu? Deu valor para ela. Olha, uma mulher viu. Então depois as pessoas iam ler e falar, isso aqui é mentira. Olha aqui, a mulher que viu, isso aí não prova nada. Ele quis mostrar, olha, eu estou contando um relato do que aconteceu. Não estou preocupado se as pessoas vão acreditar ou não, eu estou contando um relato. A Bíblia fala da pesca maravilhosa com 153 peixinhos. Você já parou para pensar? Por que o cara vai escrever 153 peixinhos? Porque ele estava relatando a história. Ele estava contando a história. Ele estava mostrando exatamente o que aconteceu. Mateus escreve no 5º ano de tal, do reinado de tal. Para que ele vai escrever isso? Para mostrar que era real o que ele estava escrevendo. Jesus é real, ele está aqui. Pessoas morreram por esse nome. Vocês acham que os apóstolos morreram porque pregavam Jesus morto? Não, porque Jesus morto era o que os escribas, os fariseus, os saduceus queriam ouvir. Jesus morto perderia todo o valor. Eles morreram porque pregavam Jesus que tinha ressuscitado. Eles morreram, Manolo, de uma forma trágica. Todo mundo quer ser apóstolo, né? Tem um apóstolo, tá gravando? Tem um apóstolo Estevão Hernandes, apóstolo Paulo Macedo, apóstolo sei que tem, mas ninguém quer morrer igual os caras, né? Ninguém quer ser empalado, ninguém quer ser crucificado, ninguém quer ser jogado em óleo quente, ninguém quer amarrar um cavalo para cada lado e soltar assim, ó, e é desmembrado. Ninguém quer isso, né? Cauteado. Todo mundo só quer a glória de ser o apóstolo. Mas o que eles sofreram, não estamos dispostos a sofrer. Porque eles morreram porque acreditavam num Jesus que tinha ressurreto. Tinha sido ressurreto. Tinha ressuscitado, e é esse mesmo Deus que nós acreditamos. E a Bíblia conta, a Bíblia não, mas a história conta, o pastor Amarildo trouxe os cristãos que eram mortos no Coliseu. Cara, o Coliseu, um dia eu vou para a Itália, em nome de Jesus. Galera, fala amém. De verdade verdadeira, eu não sei se eu quero conhecer o Coliseu. Cara, sei lá, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas é um lugar triste para mim. É um lugar onde pessoas que acreditam no mesmo Deus que eu acredito entregaram a sua vida. E ao mesmo tempo um lugar bonito, porque as pessoas que estavam lá tiveram uma fé inabalável no Cristo que morreu sim, mas ressuscitou. Porque eles acreditavam que se Jesus era a primícia, era o primeiro, eles também seriam ressuscitados. Eles também teriam a vida eterna. Por isso que eles foram capazes de se entregar. A gente estava falando na quinta-feira
que muitos pastores, eles são a favor de ter uma certa, perseguição na igreja, porque provaria quem eram os crentes de verdade, não é? Porque é proibido hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, hoje pode vir na igreja, não pode? A igreja podia estar mais cheia, e se não pudesse vir? E se a minha vida pudesse estar em risco vindo aqui na igreja, será que eu viria? Só viria se eu acreditasse mesmo que Jesus é a primícia, que mesmo se eu morrer, eu estarei com Ele no paraíso, eu teria um corpo de novo. Tem um vídeo que, se eu achar, eu vou mandar no grupo da igreja. Um pastor está indo lá ser executado e sorrindo, cara. É impressionante. O pastor, ele está indo para sua execução e ele ri, ele está com um cara de alegre. Por quê? Porque ele acreditava num Deus que morreu, sim, mas ressuscitou. E como ele era o primeiro, Jesus era o primeiro, ele também ressuscitaria a gente. A Bíblia fala em Hebreus 11 dos heróis da fé. E talvez você nunca tenha percebido, depois lê lá. Ele fala os heróis da fé e ele fala, olha, o Léo teve fé, é o Novo Testamento, o Léo teve fé e acreditou isso. O Lucas teve, o Vitor teve, o Manolo teve, e aí a Bíblia fala que essas pessoas, o mundo não era digno delas. Só que a Bíblia continua dizendo que eles não receberam o prêmio ainda. Por que eles não receberam o prêmio ainda? Por quê? Porque o prêmio é a ressurreição, o prêmio é vencer a morte. Esse é o maior prêmio que eu e você podemos ganhar de Jesus. Olha, esquece os bens materiais, esquece, trabalhe muito. Olha, eu queria que a igreja fosse uma igreja de bilionários. Primeira coisa, a gente nem ia estar mais aqui, ia estar num salão. É mentira! O som ia estar, o notebook ia ser novo, o som eu ia tocar mais, porque a gente ia ter outros caras que tocassem. Mas seja rico, mas para abençoar a vida das outras pessoas, para abençoar a vida. Uma vez, um irmão da igreja perguntou, olha, eu tenho um dinheiro para receber, e o que você acha? Eu dou de dízimo? Eu faço o quê? Porque uma vez eu já ouvi você falando que pode ajudar outras pessoas. Falei, cara, se você tiver alguém que precisa de ajuda, ajude. Você acha, se um dia eu tiver só o dízimo e ver uma pessoa que precisa de ajuda, eu vou dar o meu dízimo para a pessoa. E Deus vai abençoar e eu vou conseguir contribuir na igreja, não interessa isso. Mas o nosso coração tem que estar disposto para ajudar. O nosso coração tem que estar disposto a fazer as coisas de Deus, porque a gente sabe que o nosso reino não é aqui. Cara, peregrino, que a Bíblia fala, da mesma raiz, se você entender a palavra, de uma pessoa que faz uma baldeação, uma escala, escala é mais chique. Uma escala. Você vai daqui para a China, você não vai direto, você para em algum lugar. Aí você vai parar lá na França, ó, Deus te abençoou e você parou lá na França. Você é peregrino naquele lugar, você vai abrir uma conta lá na França? Você vai procurar um emprego lá na França? Não faz sentido, por quê? Porque o seu destino é na China. A gente está peregrino aqui no mundo, e a gente quer se enraigar com as coisas aqui no mundo, mas o meu destino não é esse mundo, o meu destino é o céu, o meu destino é morar com Jesus, e a gente está se apegando a essas coisas, se apegando a essas coisas pequenas. Qual é o meu e o seu destino, Manolo? Acreditar que Jesus morreu, sim, a gente fala tanto na morte dele, mas não falamos na ressurreição. E Paulo fala, olha, se você não acredita na ressurreição, a sua fé é vã. Porque se você não acredita na ressurreição, eu e você não teremos vida eterna, porque ele foi o primeiro a ser ressurreto, e nós seremos com ele. Mas olha, só seremos se acreditarmos nele. Ele ressignifica tudo, lembra? Na Páscoa, os judeus pintaram lá os umbrais com o sangue do cordeiro para que o anjo entrasse e passasse por cima. Lembra que a gente aprendeu? Não entrasse. Páscoa não significa apenas passagem, mas significa passar por cima, porque o anjo da morte não entrou na casa daqueles que tinham pintado. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro. Olha que legal. Uma das poucas pessoas que entenderam que Jesus veio para morrer era o próprio João Batista. Ele viu Jesus e falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o Cordeiro fazia?
o cordeiro morria. Né? As pessoas, talvez seja, acho que essa resposta ganhou Jesus, né? Ele falou, esse cara tem que ser meu primo mesmo. É muito inteligente, né? Mas é o Espírito Santo que revelava. Pedro também tem, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Isso é maravilhoso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Se Deus te perguntar alguma coisa, será que você é capaz de fazer uma resposta bonita assim? Eu não. Hoje o Manolo foi cantar e ele tava rouco, né? E aí ele brincou, disse aquela música, digno dessa canção. Ele falou, eu não sou digno de cantar ela. Mas brincando porque tava rouco. Eu falei, mas ninguém é digno. Só ele é digno. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. E é por isso que eu e você acreditamos nesse Deus. E aí ele fala que o anjo do Senhor, o anjo da morte passava e não encontrava aquelas pessoas, não entrava na casa e elas não morriam. Jesus ressignifica. Ele diz que eu e você somos selados com o selo do Espírito Santo. Olha que maravilhoso. Você já viu o selo do rei? Quando eu casei, eu fiz o selo do rei. Não era o selo do rei, era de borracha, mas a gente fez a nossa inicial e colou lá. Então ele era selado com o selo do rei. Então quando alguém violava aquele selo, se você não era digno de violar aquele selo, você está cometendo um ato, um pecado, né? Um crime. A Bíblia fala que eu e você somos selados pelo Espírito Santo. E aí, quando eu e você morrermos e Jesus voltar, ele vai passar. E aí, se ele ver aquele selo que no Antigo Testamento fez com que passasse por cima e não entrasse, no Novo Testamento ele vai entrar em mim e você e nos dar a vida eterna. Vai ressuscitar. E aí o pessoal fala, eu não sei se vocês concordam comigo, não pode cremar, porque se cremar, como que Jesus vai ressuscitar? Na verdade, tem gente que falava isso. Né? E aí aquelas pessoas que foram... não pode doar órgãos. A pastora Roseli, enxerga hoje porque alguém doou os órgãos dela. Eu sou doador de órgãos. Não sei se vai estar prestando, mas se eu morrer, eu vou doar meus órgãos. Porque as pessoas precisam viver, porque eu não estou preocupado com esse corpo. A Bíblia fala que Jesus, ele vai dar vida. E aí as pessoas tiram o poder de Deus. Será que ele é capaz? E as pessoas que morreram há tanto tempo atrás? Abel, né? Abel é o cara que mais espera esse prêmio, né? Já parou para pensar? Quando o pessoal brinca, né? Quando a minha avó, a tia, o seu pai, né, Marta? Foi um dos primeiros a morar aqui, não foi? O coroné, aí ele ia falar assim, quando eu cheguei aqui tudo era mato, né? Assim fala, aqui passava boiada. Você vai chegar lá no céu, a Abel vai falar, aqui era tudo mato. Não tinha nada quando eu cheguei aqui. Ele não recebeu o prêmio, eu e você receberemos o prêmio, que é a vida eterna, mas só aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. É só aquele que fala assim, olha, eu entendi o que esse rapaz está dizendo, esse mundo não tem valor, mano. Olha para esse mundo, olha para as coisas desse mundo e fala se realmente alguma coisa desse mundo vale de verdade. Olha, vê se alguma alegria desse mundo vale de verdade. Vocês, jovens, que já experimentaram muitas coisas, é mentira minha que quando vocês chegam em casa, aquele vazio não foi preenchido? E por mais que naquele dia de euforia vocês estejam felizes e talvez tenha satisfeito, mas passou 1, 2, 3 dias, aquele vazio volta, porque não tem nada nesse mundo que nos dê a alegria. Só Jesus e a esperança da vida eterna. Quando a gente vai num velório de crente, é diferente. Crente é um povo maluco. Crente é capaz de fazer piada, e vocês já foram em velório. Crente é capaz de fazer piada num velório. O cara triste lá, por quê? Porque a gente acredita que cedo ou tarde, daqui a alguns anos ou daqui centenas de anos, eu e aquela pessoa estaremos vivas de novo. E viva, gente, eu não sei se eu e você entendemos, mas é vivo assim, ó. Assim, ó. Você vai beliscar a Natália e a mão não vai passar assim. Não é o Gasparzinho, é vivo! Nós seremos vivos, viveremos lá. Eu até brinco com o pastor acha que a gente não vai trabalhar. Eu falo, pai, mas eu vou ficar a eternidade sem fazer nada, que loucura! Não, eu quero fazer alguma coisa. Talvez não vai ter, empregos assim, setoriais, mas você vai ter que plantar, colher.
Você vai ter que fazer alguma coisa lá, e eu e você faremos. Eu e você vai me ajudar. Ô Lucas, me ajuda a carregar esse negócio aí. O pessoal acha que é tudo, essa ideia platônica, sabe? Chegar lá no céu, eu tenho que construir uma ponte. Ponte construída. Não é assim. Eu e você vamos lá. Ô Manolo, eu tenho que tirar esse negócio daqui. Pega lá, pega aqui. Pum, eu e você segurando lá. E essa é a vida que teremos no céu. Essa é a vida que eu e você vamos viver. Essa é a vida que Deus prometeu pra gente. Uma vida de verdade. Uma vida eterna. Lá no céu você vai ser você mesmo. Só que sem o maldito pecado te castigando. Aí você vai entender qual é você verdadeiro. Aquilo que Deus tinha planejado pra você. Tem um filme que é a deusa da terra, sei lá, alguma coisa assim, que eles pegam o elixir, né, que é das pessoas, e fazem um lago lá, e aí de tempo em tempo a pessoa entra naquele lago e ela sai do outro lado perfeita, exatamente perfeito. É mais ou menos isso, você vai morrer, ressuscitar, e você vai estar perfeito. Como se o pecado, se a minha problema do meu olho for culpa do pecado, eu vou enxergar. É isso. Se o careca, a pessoa ficou careca porque é culpa do pecado, antes do pecado não existia gente careca, então vai ter cabelo. Só que se Adão fosse careca, você vai ser careca no céu, porque se antes do pecado não tinha careca, você está entendendo? É essa vida que você tem. É essa vida, só que sem o pecado castigando a sua alma, o seu corpo. Sabe quando Deus fez o mundo, não existia erva daninha. A erva daninha veio por causa do pecado, corrupção total. A Bíblia fala que o leão brincará com o cordeiro. Coisa maluca. Você viu esses tempos atrás que a onça matou. Eu não entendo. A onça matou o cara. Eu não sei, não vi a história dele, mas se o cara tá errado, a culpa foram lá e prenderam a onça. Pô, mas o cara tava no lugar da onça. A onça não teve culpa, tadinha, tava se defendendo. Mas lá no céu, você vai brincar com a onça. Você vai fazer carinho nela, vai puxar ela. A Vitória me mandou o versículo de Eclesiastes dos cachorrinhos. Cara, maravilhoso você chegar lá no céu e a Amora estiver lá. Ô, Amora, vem cá. E ela vem toda feliz pro meu lado. É a vida que eu e você temos. É a vida que nós teremos no céu. Você sabe outra coisa que é importante? Se Cristo ressuscitou, o que isso muda na minha vida? Se Cristo ressuscitou, o que isso muda no meu dia a dia? Porque Jesus, o que significa que Ele está aqui. E não é uma ideia, gente. Não é só um pensamento. Ele está aqui de verdade. Existe um judeu de 33 anos sentado no trono lá, esperando eu e você. Um judeu. E olha, não é essa cara que a gente vê nos filmes, viu? Aquele nórdico, né? O Manolo, você vê que o Manolo é sempre Jesus aqui, né? Porque o Vitor também dá, loirinho, pá. Ninguém vai pôr eu, feio, assim, com a barba mal feita. Aí é a cara de Jesus. Tem que pôr verdade, um cara mais moreno. Lá, desculpa, em Israel não tem alemão, não. Loucura! O cara vai chegar no céu e falar assim, não, você não é o Jesus que os caras me ensinaram. Pô, porque você não tá vendo na nova vida. Porque na nova vida ensinavam Jesus de verdade. A gente não vai ter esse problema lá no céu. Jesus está vivo, está sentado no trono de Deus. Jesus está vivo, então não é uma ideia, Manolo. Não é uma ideia que a gente crê para mudar o nosso estilo de vida. A Natália estava conversando comigo sobre a menina que faz a unha dela e ela não é crente, ela é espiritualizada, sabe? Pessoas que, quando acontece alguma coisa, procuram uma igreja evangélica, procuram alguém para orar. Por exemplo, a Carol, ela sempre é um farol no lugar que ela está. Eu estou falando sem saber, mas eu sei que é verdade. Ela está no emprego dela lá, e aí talvez as pessoas nem acreditem no que ela acredita. E não acreditam mesmo. Só que dá uma zica na família dela. Ela chega na Carol e fala, Carol, ora por mim. É mentira? É assim que acontece. Por quê? Porque as pessoas são espiritualizadas. As pessoas acreditam em alguma coisa, têm a ideia. Mas Jesus não é uma ideia. Jesus é um judeu que está vivo lá no céu, esperando, aguardando ansiosamente pelo dia que eu e você estaremos com Ele também. Imagina a festa. Ele teve tempo para planejar essa festa, galera. Ele tem todo o dinheiro do mundo, ele tem todo o espaço do mundo, e a Bíblia fala que ele vai fazer um banquete para mim e para você. Aleluia. Outra coisa que muda é acreditar que Jesus vive, a nossa forma de adorar Ele também muda. Olha,
Pensa de verdade. Às vezes a gente está cantando aqui na igreja e cantando para um Deus que morreu. Santo, és incomparável, és inigualável. Mentira minha? Eu tô lá no serviço, a gente tem os nossos funcionários, e aí eu prometi para eles que eu ia me intrometer cada vez menos, porque é chato, um cara que toda hora falando, você já sabe fazer? Já. Então se tiver alguma dúvida, me chama, eu não vou ficar intrometendo mais. E eu desço, fico lá embaixo, aí de repente escuto um pipi, uma conversa errada e tal, e eu não falo nada, eu subo, a conversa, pipi, começa a diminuir, daqui a pouco ninguém tá mais conversando, né? Por quê? Porque eu tô lá. Para pra pensar. Se Jesus tivesse aqui, se você acreditasse num Deus vivo, você cantaria do mesmo jeito? Se você acreditasse que Jesus realmente está vivo, e Ele está aqui, olhando você, Ele vai lá, pô, Vitor, é assim que você vai cantar para mim? Não dá um constrangimento? Né? Você vai fazer... Eu lembro que eu contei quinta-feira na igreja, eu gostava muito de stand-up. E aí, só que infelizmente os stand-up, se não for cristão, fala muita besteira. E aí eu tava ouvindo e tal, um dia a Natália chegou. A Natália chegou, sentou do meu lado e eu não tive coragem de continuar assistindo aquele stand-up, porque falava muita besteira e a Natália tava do meu lado. E aí eu desliguei, troquei de canal. Agora pensa, como eu fui burro, né? Se eu acreditasse num Jesus verdadeiramente vivo, não era a Natália que ia me constranger. Era a presença de Jesus. Será que eu e você estamos aqui nessa manhã, acreditamos num Deus realmente vivo? Realmente vivo, que está lá olhando para você e não se preocupa que você vai falar, tem 6 bilhões de pessoas, ele vai estar ocupado. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está vendo tudo. Ele vê, e eu não quero te botar medo, não. Eu quero dizer que você e eu precisamos adorá-lo de uma forma mais genuína, uma forma mais verdadeira, porque o meu Redentor vive. Nós não adoramos alguém que morreu simplesmente, mas adoramos um Deus vivo. Ele está vivo e deixou o Espírito Santo para que eu e você pudéssemos compartilhar um pouco disso. Temos um pouquinho dessa experiência, mas a gente vai chegar lá no céu e vai abraçar Jesus e vai ver lá. Sabe que pode ter mais coisas, mas 2 coisas eu tenho certeza, feita pelos homens que estão no céu. Talvez sejam as únicas 2 coisas. As orações dos justos e as marcas de Cristo. O último adversário de Deus é a morte. E Jesus já venceu. E Ele é a primícia. Lembra a primícia? A primícia, de novo, vamos lá para a gente lembrar. O sacerdote pegava o primeiro brotinho lá. O primeiro brotinho vai ser a primeira casa que o irmão marido vender no mês. O primeiro vídeo que você fizer lá, o primeiro banner que eu fizer, eu amarro uma cordinha, chego no sacerdote e falo aqui, ó, tá o primeiro fruto do mês. E ele fala, olha, que a partir que eu quero uma colheita igual a esse fruto. Jesus é a primícia. Ele ressuscitou e ele fala, a partir de agora eu terei uma colheita igual a mim. Eu e você também vamos ressuscitar com ele. Eu e você também teremos uma vida eterna. Esquece essa ideia platônica, tá? Você não vai chegar lá no céu e, puf, aparecer do outro lado. Não vai, essa carne, esse jeito, não é essa carne, mas você vai estar lá em corpo mesmo. Um corpo glorificado, mas um corpo, você vai sentir fome. Eu vou chegar lá na Carol, falei, Carol, fez um bolo de cenoura para nós? Fiz. Não vai ser assim, peraí. Fiz, não, ela lá, balançando lá, quebrando o ovo, fazendo tudo lá, é assim que vai ser, é assim, uma vida de verdade mesmo, é uma vida verdadeira, e Jesus é a videira verdadeira. Falei com o pastor Amarildo, conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. Não é essas ideias utópicas, não é essas ideias que o mundo prega lá, é a verdade. E a verdade é que Cristo morreu sim, mas ressuscitou. A verdade é que eu e você morreremos sim, mas ressuscitaremos com Ele. A verdade é que acreditamos num Deus que nos trouxe a vida eterna. Não existe nada depois de Deus mais forte que a morte. E Jesus venceu a morte. Cara, você imagina a cara de Satanás quando Jesus estava no inferno. Ele falava, vencemos, fizeram uma festa lá, durou pouco tempo, né? Uma festa lá, então de repente do nada, puf, cadê Jesus? Como você deixou Jesus escapar? Ele tá assim, né? Como deixaram Jesus escapar? Cara, ele ressuscitou.
Ele ressuscitou, não vou fazer o quê? Ele está andando lá para todo lado, as pessoas estão vendo ele está caminhando lá, ele está comendo peixe com os caras lá, ele está atravessando parede, Eu queria muito que a Bíblia contasse, Jesus ficou 40 dias, né? Queria muito que a Bíblia contasse o que ele falou nesses 40 dias, né? Que aí, cara, mudou a página, né? É outra coisa. Porque pensa, uma coisa é alguém ressuscitar outra pessoa, que já é maravilhoso, né? A gente nunca viu. Só que um cara ressuscitar sozinho. Ninguém olhou por Jesus. Ninguém foi lá, ô Senhor, levanta aí do túmulo. Não, ele levantou sozinho pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. As pessoas, ficou irrefutável. Não tem como mais falar que não era verdade. Jesus ressuscitou e ele é a primícia. Eu e você ressuscitaremos com ele no terceiro dia, não, quando ele voltar.